Oi pessoal, tudo bom? Pedro aqui da Taco Pro de novo com vocês. Trouxe hoje para vocês o MR556. É a versão civil do 416. 416, as diferenças, óbvio, do 416 para o MR556, o seletor de tiro. O 416 ele vai ter o regime em automático, o MR556 óbvio que não. O MR556 ele é fabricado nos Estados Unidos, já o 416 ele é feito na Alemanha. Qual a diferença disso? O cano. O cano do MR556 ele é carbo-nitretado por dentro, do acabamento que ele tem, para dar dureza no cano. Já o militar, o 416, feito na Alemanha, ele tem cromo duro. Os motivos disso é porque o processo de cromo ele é muito caro, então a HK não achou que valia o investimento de montar uma planta de cromo nos Estados Unidos, e a carbonitração é um processo mais simples, entre aspas. Mas, ao meu ver, para o atirador esportivo, o carbonitretado ele é melhor por alguns motivos. O cromo, na minha opinião, dá uma vantagem grande quando você tem o tiro em automático. Agora, por problemas de delaminação do cromo, o carbonitretado acaba sendo mais vantajoso para quem não vai ter esse regime de tiro, na minha opinião. Vamos lá, basicamente, fora essa diferença do acabamento interno do cano, é exatamente a mesma arma. A gente tem uma arma aqui, plataforma R, ferrolho rotativo, só que a pistão de recuo curto, com várias pequenas melhorias. Vamos começar aqui com a desmontagem. São vários pequenos detalhes que vão compondo a obra, vamos dizer assim. Então, os pinos dele, que travam o upper no lower, tiveram que ver que eu tive que usar um saca-pino para desmontar. Pode usar um saca-pino ou pode usar uma munição. Por quê? Vocês podem reparar aqui, ó, que ele tem essas esferas embaixo dos pinos de desmontagem. O que isso faz? Quando ele tá aqui, vai ser mais fácil para vocês verem. Quando eu pressiono aqui, a esfera recolhe, ele consegue passar. Mas o que ela tá fazendo aqui? Ela tá fazendo pressão na armação superior, de forma que ele tire o jogo. Então, assim, muitas vezes, o que o pessoal faz? Bota uma borrachinha aqui. Tem algumas armas, tipo o Sense, o Zion, tem algumas armas que eles têm um parafuso aqui com uma borrachinha, que aí você consegue ajustar a pressão entre o upper e o lower para tirar aquela folguinha. O que a HK fez? Ela botou nos dois pinos essa esfera que tem uma mola, e aí você consegue tirar todo esse jogo. A vantagem é que ele fica muito mais rígido, porque ele está fazendo a pressão na frente e atrás. A desvantagem é que tu precisa de uma ferramenta, né? Ou de uma munição para fazer essa desmontagem. Tá, já que a gente começou no lower, vamos continuar no lower. Outra coisa bem interessante dessa plataforma, que a HK fez por exigência do exército alemão, é o seguinte. Quem já é mais acostumado com a plataforma R sabe disso. Quando o martelo está à frente, o seletor você não consegue travar o seletor. No MR e no 416, sim. Então, independente da posição do martelo, o seletor você consegue travar ele. Então, eles mudaram o conjunto do gatilho para poder acomodar essa modificação, que no AR convencional você não consegue fazer. Essa versão ainda não é ambidestra, eu acho que é a 5, a partir da 5 que ela começou a ser ambidestra, mas assim, o seletor é ambidestro, só não o retém do ferrolho e o retém do carregador. Outra coisa também que é bem característico de qualquer lower, de qualquer armação da linha, né, 416, enfim, MR, é esse pino aqui. O que acontece? Eles mudaram o retém do buffer, e o retém do buffer, ele não mais entra num slot que tem aqui no buffer tube. Então, e aí esse pino retém o retém do buffer. Então, o que acontece? Com isso, na desmontagem, quem já foi trocar coronha já é possível que tenha passado por isso, que apertou o retém, desenroscou um pouco o tubo e o retém com a mola voaram para a estratosfera. Então, assim, a HK fez isso para na desmontagem você não ter esse risco. Também reforçaram bastante o retém. Possivelmente quem já fez alguma conversão de pistão, ou armas também que estão muito com excesso de gás, estão muito overgassed, é comum cisalhar ou entortar o retém do buffer. Então a HK reforçou ele,
fez uma peça bem mais reforçada e retida por esse pino. Então visualmente por fora, a característica bem diferente dessa linha, esse furo com esse pino elástico aqui. Aí na parte de buffer, o que a HK fez? Buffer e mola deles, o que acontece? O buffer normal da plataforma R são 3 pesos individuais que ficam aqui dentro, mais ou menos desse tamanho assim, são 3 pezinhos. No buffer normal, os 3 pesos são de aço. No buffer H, um peso é de tungstênio. No H2, 2, no H3, 3. O que acontece? A HK, ela fez esse buffer. Por que tem esses pesos nesse sistema? Para evitar kick de ferrolho. A HK, ela fez o buffer inteiro cheio de pó de tungstênio. Então, assim, vocês não vão conseguir ver isso no vídeo, óbvio. Mas aqui ele é cheio de pó de tungstênio. Então isso tem uma efetividade muito maior nesse tipo de sistema de anti-kick. Que foi feito na plataforma R. São 3 pesos e 3... Quem já desmontou um buffer já viu. Tira esse pino, tira essa buchinha. São 3 pesos e 3 disquinhos de plástico. Então ele dá um efeito anti-kick, mas é bem superior desse formato aqui com o tungstênio. Outra coisa legal da coronha deles é, bom, ajustável, né? 6 posições, isso aí é bem padrão. Mas aqui você gira ela e aí aqui você tem uma chave Allen e você tem compartimento para bateria. Então você tem um módulo de armazenamento aqui na coronha embutido já. Dá para reparar também que o fundo do buffer tube, deixa eu tirar ele aqui que fica mais fácil. Ele é furado para drenar água. Geralmente nos ARs, nas plataformas AR só tem um furo. Esse tem 3 para drenar água com mais facilidade. Aqui a gente pode também ver onde eles botaram algumas esferas para tirar o jogo da coronha. Então para a coronha não ficar balançando. Então eles botaram esse sistema a mais para tirar aquele joguinho. Tem algumas coronhas tipo a CTR da Magpul, por exemplo, que tem um freio na coronha para tirar esse jogo que incomoda o operador. A HK já embutiu isso direto no buffer tube deles. Aqui em cima o que a gente tem? Conjunto de ferrolho, alavanca de manejo. A alavanca de manejo ela é ambidestra, porém ela tem que ser trocado o lado. Então você pode ver aqui por cima que ela tem esses pinos, esses furos aqui são simétricos e aqui ela tem um tampão. Então o que acontece? Eu sou canhoto, saca esse pino, saca esses 2 pinos, troca o lado. Tanto que tu pode ver que o upper, diferente dos outros ARs, ele tem esse recorte dos 2 lados, que é onde trava a alavanca de manejo. O que dá o clique nela é aqui, ó. Diferente dos outros, ele tem esse entalhe dos 2 lados, possibilitando o quê? Que essa unha, essa garra, seja trocada para o lado de lá, para o usuário canhoto, e funcione normalmente. Então, mais uma diferença. Vamos deixar o conjunto de ferrolho por último, vamos para o upper em si. Então aí para tirar o handguard, a gente saca esse parafuso, um único parafuso. Feito isso, ele escorrega à frente. Então como vocês podem ver, o handguard é flutuante, ele só é preso pela porca do cano, em mais lugar nenhum. E agora a gente tem o sistema de pistão do 416. O impulsor do pistão junto com a mola de retorno dele aqui, unidade aqui já não é mais desmontável pelo usuário, então unidade montada, e o pistão do 416. O pistão, curiosamente, essa é a patente, é o pistão e o bloco de gás, que é o mesmo pistão do G36. Esse pistão em específico aqui, ele é igual ao do K e o do G36 padrão. O do C, do G36C, ele é menorzinho, ele é desse tamanho assim, ó. O K e o de infantaria, que é o de 20 polegadas de cano, usam esse mesmo pistão. O pistão anda aqui dentro
do alojamento dele aqui. E o excesso de gás, não sei se vai dar para ver no vídeo, então, o excesso de gás ele é ventilado para frente. Então como é que funciona? O pistão está aqui no alojamento, essa parte da frente do pistão é encapsulada, o evento está mais ou menos aqui, o gás começa a expandir, entra aqui, começa a empurrar o pistão à retaguarda, e aí quando o pistão, esse bico da frente do pistão sai do alojamento dele, o gás consegue passar e ventar para frente. Então o que acontece? Essa é o grande quê desse projeto, que é o seguinte, é um sistema de gás de pistão autorregulável. Então quando o pistão está nessa posição, que ele abriu o furo que está para frente, o gás consegue escapar, ou seja, eu não tenho sobrepressão, não tenho velocidade excessiva no ferrolho, porque para ele fazer esse movimento aqui já é o suficiente que precisava, é a energia que precisava para imprimir no sistema do ferrolho e tudo, para fazer o destrancamento e ciclar confiavelmente. Então ele se autorregula. Então se vem gás demais ou munição mais forte, alguma coisa, ele vaza o excesso para frente. E se é de menos, ele vai demorar um pouco mais, então ele consegue aproveitar melhor o gás. Então essa é a grande patente da HK do 416, é todo esse sistema de pistão aqui. Eu acho que ficou claro para vocês entenderem. Se não, vocês entrarem no Google e botarem 416 Gas Piston Cutaway, que é tipo ele cortado, seccionado, vocês conseguem visualizar isso melhor. Outra diferença do upper em si vai ser a bucha aqui, né? Ele tem uma bucha que é onde guia, uma bucha metálica, porque se fosse só de alumínio ele ia desgastar com o movimento. Então é uma bucha que guia o impulsor do pistão aqui para ele fazer o movimento dele. Agora vamos para o conjunto do ferrolho. Bom, o conjunto do ferrolho aqui, como vocês podem ver, parece bastante o da plataforma R, com algumas exceções. Visualmente por fora, a gente tem essa protuberância aqui, que você não vai ver esse dente. Ele engrossa um pouco mais atrás e ele tem esse dente aqui atrás do impulsor do ferrolho, que é para o quê? Quando o pistão é acionado, então, deixa eu montando aqui, o sistema mais ou menos ele fica assim na arma. Então, quando é efetuado o disparo e o projétil passa pelo evento, ele começa a empurrar. Diferente da plataforma R, você tem esse movimento aqui, ó, porque eu estou empurrando o impulsor do ferrolho alto. Então eu tenho a tendência dele querer girar. Então nas primeiras conversões de pistão de AR, o pessoal tinha muito problema com o impulsor arrastando no buffer tube e inclusive quebrando o retém do buffer. Então eles engrossaram aqui para ele ter menos, ele vai arrastar um pouquinho, tanto que você pode ver assim, essa arma é zero, foi só usada nos tiros de prova da fábrica. Então assim, mas você vê que já tem um desgastezinho dos tiros, é normal, mas ele limita, essa protuberância aqui limita o tanto que o ferrolho consegue rotacionar. Por que isso não acontece na plataforma R? Na plataforma R, o tubo de gás vem, entra no gas key aqui e ele está entre os anéis do pistão e um batente basicamente que tem dentro do impulsor do ferrolho. O deslocamento é feito entre o ferrolho e o impulsor do ferrolho, ou seja, a força é linear. Então ele não tem nenhum momento querendo fazer giro nele. Então por isso que você não tem esse problema na plataforma R. Mas como foi adaptada a plataforma R para pistão, aí você começa a ter esse tipo de problema. Outra coisa bem legal da plataforma, né, do 416 é a trava de percussor. No AR, o percussor é flutuante nas plataformas AR. O que isso quer dizer? O percussor ele fica bobo ali. Acho que muitos de vocês já podem ter reparado isso. Quando você alimenta um carregador cheio, municia ele, bota uma munição na câmera, e aí você por qualquer motivo tem que tirar essa munição da câmera, se você olhar a munição, tem um picote bem pequenininho na espoleta.
Qual o risco disso? Isso principalmente em ambiente militar, que você tem troca de guarda. O que acontece? Muitas vezes aquela mesma munição vai sempre primeiro no carregador. A munição que saiu da câmera, guarda, conta o carregador, enche o carregador de novo, pega aquela bota e manobra. Eventualmente, com o tempo, esse pequeno picote, várias vezes, fazendo isso várias e várias vezes, pode ocasionar um disparo acidental. Não porque foi acionado o gatilho ou por nada, mas porque só a inércia do percussor é o suficiente, repetidas e repetidas vezes, para fazer o acionamento da espoleta. Como que a HK resolveu esse problema? Eles botaram uma trava de percussor. Então, ó, com o ferrolho à retaguarda, se eu pressionar aqui, ó, vocês podem ver que o percussor não se apresenta. Aí, se eu levantar aqui, ó, aí o percussor se apresenta. Ah, Pedro, o que que levanta isso aqui? O martelo. Então ele está aqui, basicamente nessa posição. Quando é feito o disparo, o martelo vai levantar o retém. Então é feito de forma automática, mas o martelo levanta e libera o percussor. Outra coisa, o retém do percussor, a trava do percussor, retém do percussor, que é um clipezinho na maioria das plataformas AR. A HK, o que que ela fez? Ela botou um pino, mas um pino cativo, você não consegue perder ele, então ele não sai daqui. Ele fica aí abaixo da linha do ferrolho, mas quando você vai tirar, ele não sai, então é menos risco do usuário perder peça. Então agora a desmontagem bem padrão, a única diferença, bom, o formato do percussor é diferente e tem uma mola. Ah, mas por que que tem uma mola? Porque a mola precisa retornar o percussor à posição inicial para o retém segurar ele, para a trava de percussor segurar ele, né? Então assim, para a trava de percussor conseguir segurar ele, então por isso que tem essa mola. Aí temos o pino came, normal, igual qualquer outro AR, e temos o ferrolho. O ferrolho vocês podem ver, óbvio que ele não vai ter os anéis, porque ele não tem necessidade, porque não vem gás aqui dentro. Então o ferrolho bem mais simples, assim, óbvio, né, é HK, vocês podem ver o acabamento super polido, super bem feito. Mas um ferrolho, inclusive, se você usar um ferrolho de AR, de plataforma AR normal, funciona no 416. Os anéis vão estar lá, não vão estar fazendo função nenhuma, mas ele funciona. Então, mais um negócio bacana que eles fazem em emergência, o usuário pode fazer substituições, né? Por ser uma arma militar. Outra coisa, esse furo aqui, ó, vocês vão reparar, não tem nas plataformas AR. Isso aqui é um furo de dreno de água. Então existem todas essas mitigações, igual aquele vídeo famoso da HK que a HK postou, do cara atirando com 416 saindo de dentro d'água e atirando com a AR e o AR explodindo. Então são essas pequenas modificações que possibilitam fazer isso. Essa arma pode fazer isso? Não. É todo 416 que faz isso? Não. São só os OTB, que é Over the Beach. Então eles fazem, muitos dos cortes eles fazem em todas as armas, tipo esse, tipos do fundo do tubo do buffer aqui da coronha que eu mostrei para vocês. Sim, isso é feito na maioria, mas existem algumas diferenças e só as armas que foram encomendadas ao OTB, óbvio, as armas civis não vão ter isso, porque nem o civil vai estar tirando de dentro d'água, fazendo infiltração anfíbia, mas são armas especiais que são encomendadas para a HK garantir que elas vão funcionar disparando embaixo d'água. Se você disparar exclusivo embaixo d'água, vai dar problema? Não sei te dizer, mas via de regra a HK por manual fala que são só as armas OTB. Inclusive essa aqui tem o suporte do extrator. Vocês podem ver que aqui tem um pino a mais no locking piece, na peça de trancamento do cano. Tem um pino ali. O que é esse pino, Pedro? Esse pino, ele fica alinhado com o extrator. Então, como vocês podem ver, todas as faces de trancamento, o extrator replica uma delas, mas óbvio que ele não participa do trancamento, tanto que aqui é chanfrado. Aquele pino, o que ele faz? Ele fica bem aqui, ó. Então, em caso de explosão ou no caso de sobrepressão, não vou nem falar explosão, vou falar sobrepressão, o extrator não consegue ser arrancado, porque ele tem um batente que é aquele pino. Isso é uma das coisas do OTB. Não, de novo, não necessariamente essa arma seja OTB, mas geralmente eles incorporam quase tudo em todas as armas. Uma diferença também entre o 416 e o MR556, o MR tem esse recorte aqui no impulsor do ferrolho, que bate com uma aba a mais que tem aqui dentro. Isso é para prevenir que você use o impulsor de ferrolho do 416.
porque no 416 isso aqui é cheio, e aí com a aba aqui não ia permitir que o impulsor fechasse. Que ele é recortado aqui, ele é recortado um pouco mais atrás aqui, o do 416, essa peça vem até aqui mais ou menos, que seria para acionar o disparador para fazer funcionar o mecanismo de tiro em regime automático. Mas ele também não tem nenhuma das peças que faria ele fazer isso, assim, mas é uma das diferenças. Bom, pessoal, então essa foi a desmontagem do MR556. A gente vai trazer aí, esse quadro é um quadro que a gente está começando agora, mas a gente quer trazer várias armas diferentes para vocês. Se vocês tiverem sugestões, entra lá no Instagram, manda lá o que vocês têm de sugestão de plataforma diferente ou plataforma comum que vocês querem ver desse estilo, nesse nível de desmontagem e de comentário. Por vir ainda, próximo vídeo provavelmente vai ser a respeito das armas de rolete, a linha G3, HK33, MP5, etc. Que é tudo uma grande família. Deem sugestões lá no Instagram que a gente vai tentar atender todo mundo. Um grande abraço a todos e até a próxima.